Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. É uma alegria a gente ter mais essa oportunidade, da gente poder separar esse tempo para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Eu desejo que Deus esteja nesse tempo nos abençoando grandemente, derramando sobre nós o seu Espírito Santo, derramando sobre nós a sua graça para que nós possamos estudar a palavra de Deus e sermos edificados através do ensino da palavra do Senhor. O tema que eu vou estar abordando hoje, eu até tinha publicado, sobre a exclusividade de Cristo, a partir do texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo de número 29. Eu gostaria de estar já convidando os irmãos para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, nós vamos fazer a leitura do versículo 14 ao versículo de número 29. Vou dar um tempinho para os irmãos estarem localizando o texto bíblico. Quando a gente faz o nosso estudo presencial, a gente sempre dá um tempo para que todos os irmãos localizem nas Escrituras e acompanhem a leitura nas suas Bíblias. É muito importante que nós leiamos a palavra. É importante ouvir a palavra, mas é importante também ler a palavra de Deus. E eu gostaria então de fazer a leitura do texto bíblico, lá em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-no para cá. Quando trouxeram, o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie, essa casta, só sai com oração. Amém? Eu gostaria nesse momento de estar, antes de iniciar a exposição da palavra do Senhor esta noite, de estar orando. Vamos estar orando nesse momento. Senhor bendito, glória seja dada ao teu nome, Jesus, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador bondoso,
amoroso, misericordioso, todo-poderoso, aquele a quem nós podemos recorrer em qualquer situação. E o Senhor se compadece de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, porque um dia tu disseste: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Senhor Jesus, nesta noite eu te peço que o Senhor derrame sobre nós do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós da tua graça, da tua sabedoria, que, ó Deus, na exposição da tua palavra, tu me capacites a dizer aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. E que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, que tu estejas através da tua palavra, o Espírito Santo de Deus, tocando poderosamente em nossas vidas, alcançando as nossas mentes, alcançando os nossos corações, transformando as nossas vidas, Senhor. Ó Espírito de Deus, leva-nos aos pés de Cristo, leva-nos a confiarmos cada vez mais e mais profundamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que, ó Deus, em todos os momentos, nós nos aproximemos de Ti, ó Jesus, com fé, com confiança, ó Deus, com liberdade, com reverência, ó Deus, recorrendo a Ti e recebendo de Ti a graça de que nós precisamos, ó Deus, para socorro, ó Deus, em tempo oportuno. Fala conosco nessa noite. Usa-me para a Tua glória. Eu oro no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele ocorre logo depois que os discípulos Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Se nós lermos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 10, nós vamos encontrar nesse texto o relato da transfiguração que Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, ele subiu até um monte alto e ali, diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, a aparência de Jesus foi transformada, suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, e o seu rosto brilhava como o sol. E apareceram também lá nesse monte Elias e Moisés falando com Jesus. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam tendo essa visão maravilhosa de Jesus glorificado e Elias e Moisés falando com Jesus, lá embaixo estava acontecendo uma situação muito difícil. O texto começa no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 14, o texto fala: ao voltarem para junto dos outros discípulos. Então, quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João, quando eles voltaram para junto dos outros 9 discípulos, esses outros 9 discípulos estavam enfrentando uma grande dificuldade. Um pai tinha procurado primeiramente Jesus, para que Jesus expulsasse o demônio do seu filho. E Jesus não estava. E esse pai, nós lemos lá no versículo do número 18, no final do versículo 18, pediu, uma vez que Jesus não estava presente, para os discípulos de Jesus expulsarem o demônio desse filho dele. E os discípulos de Jesus não conseguiram. Veja a dificuldade que os 9 discípulos estavam enfrentando. Eles não tinham conseguido expulsar o demônio do menino. Eles estavam cercados pela multidão e também cercados pelos mestres da lei, que, se aproveitando da dificuldade deles em lidar com o desafio de expulsar o demônio do menino, estavam discutindo com eles. Então, a gente pode ver, irmãos, que os discípulos estavam num aperto. Sem Jesus, irmãos, não só os 9 discípulos, mas qualquer um de nós, enfrentamos muitas dificuldades, e além de enfrentar dificuldades, sem Jesus nós não conseguimos sair das nossas dificuldades. Os inimigos de Cristo, diante
da dificuldade dos discípulos, eles deviam estar se deleitando e se aproveitando da oportunidade para apertar os discípulos ainda mais, discutindo com eles. Mas apesar da fraqueza e da inabilidade dos discípulos, nós vemos no versículo 16 que Jesus, vendo a inabilidade, a dificuldade, a fraqueza dos discípulos, Jesus vem em auxílio dos 9 discípulos. Jesus os defende, Jesus toma a dianteira na discussão. Jesus estava plenamente consciente da fraqueza dos seus discípulos, mas mesmo assim, Jesus amava os seus discípulos, e por isso Jesus veio ajudá-los, Jesus veio em seu auxílio, e Jesus os defendeu. E isso serve de grande conforto, de grande consolo para cada um de nós, nos nossos problemas e nas nossas fraquezas. Quantas vezes eu e você também enfrentamos situações onde nós não conseguimos lidar com os desafios que estão diante de nós. Muitas vezes nós não conseguimos, nós não sabemos, nós tentamos e não conseguimos. Mas é justamente nesses momentos de fraqueza que eu e você enfrentamos, como os 9 discípulos enfrentaram, que Jesus, em amor, em graça, em misericórdia, ele vem ao nosso encontro para nos socorrer, para nos livrar. A Bíblia nos fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15 e versículo de número 16. A palavra de Deus nos diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos alguém que foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Ele nunca pecou. E o texto nos diz aqui no versículo 16, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós sabemos que mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos momentos de dificuldades, Jesus não deixa de nos amar. Muitas vezes nós podemos até pensar, se eu fizer tudo certinho, Jesus vai me amar. As pessoas no mundo em que nós vivemos são assim. Enquanto a gente acerta, eles muitas vezes nos aplaudem, nos elogiam, mas muitas vezes quando nós erramos, eles nos atiram pedra, nos criticam. Mas Jesus, ele nos ama com um amor tão extraordinário, que mesmo nos momentos de fraqueza, ele continua nos amando. Ele continua estendendo as suas mãos para nós. Ele vem em nosso socorro, ele vem nos ajudar, ele vem nos auxiliar e inclusive nos defende. Jesus é o nosso mediador. Jesus intercede por nós junto ao Pai. Todos nós somos falhos, irmãos. Todos nós somos pecadores. Se nós formos levar em conta os nossos méritos, nenhum de nós poderia se aproximar de Deus, nem se achegar a Deus. A Bíblia nos fala lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo de número 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdos estão os seus ouvidos para poderem ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O nosso pecado nos separa de Deus. Mas Deus teve tanta misericórdia da nossa vida, que Ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para viver aqui na terra uma vida santa e depois morrer na cruz pelos nossos pecados. E através da sua morte, Jesus nos reconciliou com Deus. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque nós, sendo inimigos, quando nós éramos inimigos de Deus,
Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho. Pecado é uma coisa séria, irmãos. Para que eu e você pudéssemos ser reconciliados por Deus, foi necessário que alguém santo, justo, sem pecado, perfeito, imaculado, fosse pregado na cruz e recebesse no meu lugar, no seu lugar, o justo castigo dos nossos pecados. Para que então, por meio da poderosa intercessão de Jesus Cristo, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, nós pudéssemos ser perdoados, nós pudéssemos ser socorridos. É porque Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto e que não permaneceu morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. É por isso que Jesus pode, mesmo quando eu e você fraquejamos, mesmo quando eu e você falhamos, Ele pode vir nos ajudar. Ele pode vir em nosso auxílio. Ele pode nos defender das investidas do diabo, das investidas dos adversários do Evangelho. Depois que Jesus vem socorrer os seus discípulos, a partir do versículo 17, voltando lá no texto de Marcos, nós vamos ver que então, depois que Jesus vem para socorrer os seus discípulos, Jesus faz a pergunta no versículo 16, sobre o que vocês discutem? Perguntou Jesus. Aí, versículo 17, um dos homens na multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito imundo, impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se aproxima dele, joga no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Irmãos, veja bem, esse pai apresenta agora diante de Jesus o seu problema. No relato desse mesmo episódio no Evangelho de Mateus, existe um detalhe muito importante que não é mencionado aqui no Evangelho de Marcos. Lá no relato de Mateus, se nós lermos lá em Mateus, capítulo de número 17, versículos 14 e 15, o texto nos diz o seguinte, ao pé do monte uma grande multidão os esperava, um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente, muitas vezes cai no fogo ou na água. Então, Mateus acrescenta um detalhe que Marcos aqui não menciona, que o pai se ajoelhou aos pés de Jesus e suplicou a Jesus por seu filho. No relato de Lucas, no Evangelho de Lucas, há outro detalhe mencionado por Lucas nesse episódio que Marcos também não menciona. Lá em Lucas 9, versículo 38, Lucas menciona que esse filho era o filho único, esse pai que está se aproximando de Jesus, colocando diante de Jesus o seu problema. Ele está pedindo por seu filho, pelo seu único filho. E esse pai, irmãos, já há alguns anos, ou talvez há anos, ele estava vendo o seu filho sofrer nas mãos desse demônio, que atormentava o seu filho. Lá no versículo de número 21 de Marcos, capítulo 9, Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo isto acontece com ele. E o pai responde, desde a infância. No versículo 22, no começo do versículo 22, ele fala, muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água, tentando matá-lo. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo se passou, com quantos anos estava esse filho, no momento em que esse pai o levou até Jesus. Nós não sabemos se esse filho ainda era um menino um pouco maior, ou um pré-adolescente, ou até mesmo um adolescente quase chegando à juventude. Mas nós vemos, irmãos, que esse pai sofreu, não por alguns dias, não por alguns meses, mas talvez por alguns anos.
Irmãos, imagina que terrível e angustiante sofrimento para esse pai era ele ver o seu único filho nessa situação por anos e não poder fazer nada. Ele vê muitas vezes aquele demônio atacando, lançando o seu filho no chão, fazendo com que ele convulsionasse, contorcendo-se. Muitas vezes, como ele disse no versículo 22, o espírito lançava no fogo ou na água, tentando matar o seu filho. E no versículo de número 17, no comecinho do versículo, o texto fala que esse pai, então, ele trouxe o seu filho a Jesus. Mas no versículo 18 nós lemos que antes de trazer o seu filho a Jesus, ou até porque quando ele chegou primeiramente para procurar Jesus, Jesus não estava lá, esse pai já tinha pedido aos discípulos de Jesus que expulsassem o demônio do seu filho, e os discípulos não conseguiram. Irmãos, eu queria parar aqui e fazer uma pergunta para cada um de nós. Quantas vezes nós enfrentamos um problema, seja esse problema simples, pequeno ou grande, sério ou grave, que muitas vezes se arrasta por anos. Quando a gente passa por uma situação dessa, eu quero fazer uma pergunta para eu e você refletirmos: qual é a primeira pessoa para quem nós pedimos ajuda? Muitas vezes, irmãos, por isso que o tema desse estudo de hoje é a exclusividade de Jesus Cristo. Muitas vezes os nossos problemas, sejam eles simples, pequenos, ou sejam eles grandes, sérios ou graves, que vêm se arrastando por anos, antes de buscar a Jesus, nós muitas vezes buscamos todos os outros recursos. Nós falamos para quantas pessoas a respeito daquele problema que nós enfrentamos, mas muitas vezes nós não falamos com Jesus. Nós não levamos o problema aos pés de Cristo. Nós vemos aqui que esse homem sofreu por anos. Nós não sabemos quanto tempo. Ele simplesmente menciona que o menino sofria esses ataques desde a infância. Nós não sabemos quantos anos tinha o menino, ou uma criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, quando ele foi levado até Jesus. No texto grego, onde aparece no versículo 19, no versículo de número 20, no versículo de número 25, quando aparece a palavra menino, na verdade, no texto grego original, não tem essa palavra menino. Normalmente, quando no texto grego se refere a esse filho, nós só temos um pronome, ele. Mas não tem a palavra específica, menino. Talvez até porque o texto quer enfatizar o sofrimento de um pai ao ver o seu filho sendo escravizado, sofrendo da maneira como ele estava sofrendo. Irmãos, para quem é pai, não importa a idade que o filho tenha. Todo pai, toda mãe quer ver o seu filho bem. Se tem uma coisa que causa dor ou sofrimento no coração de um pai, é ver que um filho não está bem. E não importa a idade. Pode ser de pequeno, pode ser de uma criancinha, ou de colo, ou de 2, 3 anos, ou de 5 ou 6 anos, ou de 10 anos, ou de 15 anos, ou de 20, ou de 30, ou de 40. Quando nós vemos os nossos filhos sofrendo, e muitas vezes nós não podemos fazer nada, esse sofrimento se arrasta por anos. Como que isso é doído, como que terrível e angustiante é esse sofrimento. Mas será que quando nós passamos por esses sofrimentos, quem é que nós buscamos em primeiro lugar?
Qual é a primeira pessoa para quem nós corremos e pedimos ajuda? Nós vemos que depois desse homem talvez ter pedido, ele já tinha pedido ajuda para os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada por ele. Os mestres da lei também não puderam fazer nada com ele, por eles. Chega um momento em que, por fim, esse homem pede a ajuda de Jesus. E nós vemos, irmãos, no versículo de número 19, que Jesus expressa as duas coisas aqui nesse versículo: a sua profunda dor e a sua profunda compaixão pela condição dos seres humanos, mesmo diante das tragédias e dos sofrimentos mais profundos. Jesus diz: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? Imagina Jesus, irmãos, santo, justo, perfeito, cheio de amor, cheio de compaixão, vendo a maldade e a perversidade da insensibilidade à dor, a insensibilidade ao sofrimento desse filho doente e possesso e desse pai. Provavelmente aqui Jesus está se referindo aos mestres da lei, que em vez de se compadecer, eles provavelmente estavam se alegrando com o fato dos discípulos não terem conseguido expulsar o demônio. Será que nós também, muitas vezes, não temos nos tornado insensíveis e indiferentes ao sofrimento ao nosso redor? Rindo e muitas vezes até fazendo piadinha do sofrimento dos outros. Outra coisa que Jesus aqui sofre é pela dureza de coração e a incredulidade de todos aqueles que, mesmo nos momentos mais difíceis, em vez de confiar em Cristo, em vez de buscar ajuda e socorro em Jesus, a grande maioria das pessoas prefere buscar ajuda nos outros e não em Cristo. Prefere buscar ajuda nos homens e não em Cristo. Prefere confiar nos seus próprios recursos e não em Cristo. Nós vemos muitas pessoas sofrendo. Não podemos ser insensíveis, indiferentes à dor, ao sofrimento dos pais, dos filhos. Mas aqueles que sofrem diante da sua dor, diante do seu sofrimento, devem aprender, nesses momentos difíceis, nesses momentos mais difíceis, a confiar e buscar ajuda e socorro em Jesus. Jesus é o único que pode trazer verdadeira solução duradoura, solução definitiva para os nossos problemas. Nós vamos ler agora do versículo 19 ao 22, e eu gostaria de destacar nesses versículos como que Jesus se mostra exclusivo. O próprio Jesus ordena, no final do versículo 19, que o filho seja trazido até ele. E quando o filho daquele homem é trazido diante de Jesus, no versículo 20, nós lemos que o demônio reagiu. O demônio causou uma convulsão intensa no menino. O menino caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Agora, no versículo 21, irmãos, eu vejo aqui algo maravilhoso. Apesar de Jesus lamentar-se pela incredulidade, pela dureza de coração daqueles que, mesmo nos momentos mais difíceis, em vez de buscar a ajuda dele, confiam nos outros, Jesus aqui, ele mostra compaixão. Jesus se importa com a dor do pai,
ao ver aquele filho naquela situação, Jesus pergunta: desde quando? Há quanto tempo isso acontece com ele? Jesus não está aqui, irmãos, perguntando porque ele não sabia. Jesus pergunta porque ele sentiu a dor daquele pai. E ele quis mostrar isso demonstrando interesse, deixando que o pai expressasse a sua dor. Quantas pessoas, irmãos, no mundo em que nós vivemos, estão sofrendo profundamente e muitas vezes precisam que alguém demonstre interesse por elas, parando para ouvi-las com atenção, quando elas expressarem a sua dor e o seu sofrimento. Jesus quis ouvir da boca do pai o que ele já sabia, porque esse pai precisava dizer isso. Esse pai precisava de alguém para ouvi-lo expressar o seu sofrimento, ainda que em poucas palavras. Jesus nos ensina aqui, irmãos, a importância da compaixão, a importância de nós demonstrarmos misericórdia, de nós demonstrarmos interesse, de nós demonstrarmos interesse ouvindo as pessoas nas suas dores, nas suas aflições, nas suas angústias. E nós vemos que esse homem, quando Jesus pergunta, o homem expressa. No final do versículo 21, ele fala: desde que ele era pequeno, desde a infância, respondeu o pai. E no versículo 22, o pai continua. O pai começa a colocar para fora a sua dor, o seu sofrimento. Ele fala muitas vezes: o Espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Percebe o sofrimento, a dor que esse pai está vivenciando? E Jesus dá oportunidade para que esse pai coloque para fora essa sua angústia, essa sua dor, esse seu sofrimento. Nós vemos no versículo 22 que o pai continuou expressando o seu sofrimento, mas em meio a tanto sofrimento, esse pai também expressa falta de fé, ou uma fé que está vacilando. No finalzinho, ele fala: se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Irmãos, talvez nós podemos, ao ler esse texto, até censurar esse pai, por ele ter uma fé vacilante, ou até pela sua falta de fé. Mas, irmãos, quantas vezes os sofrimentos e as dificuldades, que muitas vezes se arrastam por anos na nossa vida, também não abalam a nossa fé. Quantas vezes, diante dos sofrimentos e dificuldades que se arrastam por anos, a nossa fé também não se torna uma fé vacilante. Quantas vezes, diante dos sofrimentos e dificuldades, nós não nos tornamos até mesmo céticos, incrédulos. Jesus se compadece daquele pai, mas Jesus agora, ele corrige aquele pai em sua falta de fé, em sua incredulidade. Jesus, no versículo 23, diz: se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus, de uma forma amorosa, mas clara, ele corrige aquele pai. Aquele pai, ao dizer: se tu podes fazer alguma coisa, ele estava colocando em dúvida o poder de Jesus. E aqui nós aprendemos algo muito importante, irmãos. Nós muitas vezes passamos por grandes sofrimentos, por grandes dificuldades. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades que se arrastam por muito tempo, até por anos. Mas as dificuldades que nós enfrentamos não devem ser motivo para nós deixarmos de confiar no Senhor Jesus Cristo, de crer no Senhor Jesus Cristo. Por mais longa, por mais demorada que seja a dificuldade que eu e você enfrentamos, Jesus continua
sendo digno de toda a nossa confiança. Nós devemos continuar confiando em Jesus Cristo, somente nele, ele, exclusivamente ele, é o único que tem todo o poder, que tem toda a autoridade para nos limpar, para nos purificar de todo o pecado, inclusive do pecado da incredulidade. Irmãos, nós precisamos ser purificados. É interessante que depois da correção de Jesus, no versículo de número 24, o texto fala no mesmo instante. Olha, no mesmo instante, a resposta do pai foi instantânea. O pai respondeu: eu creio. Me ajude a superar a minha incredulidade. Na versão Revista Atualizada, diz: ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, quando nós vemos a nossa fé vacilando, balançando, por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando, nós devemos fazer como esse pai. Esse pai também estava sofrendo. Esse pai também estava angustiado. Esse pai estava com o coração partido. Ele também estava com uma fé vacilante. Mas quando Jesus o corrigiu em relação à sua incredulidade, ele aceitou a correção de Jesus e ainda pediu que Jesus o auxiliasse, o ajudasse na sua falta de fé. O ajudasse a superar a sua incredulidade. E eu creio, irmãos, que essa é uma oração que nós todos precisamos fazer. Que Deus aumente a nossa fé. Nós vamos ver que não somente esse pai, mas se nós lermos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o versículo de número 5, até mesmo os discípulos de Cristo, numa outra situação, também pediram a Jesus que aumentasse a fé deles. Na versão da NVT, os discípulos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 5, eles dizem o seguinte: os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Irmãos, há momentos em que a nossa fé é pequena. Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a esse monte: passa-te daqui para acolá. E assim aconteceria. O monte aqui, irmãos, não é um monte geográfico. É fé para enfrentar as dificuldades. É fé para enfrentar o sofrimento. É fé, não é fé na fé, irmãos, é fé em Jesus. Jesus é digno de toda a nossa confiança. A Bíblia nos diz um versículo tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes, irmãos, nós confundimos fé com concordância intelectual. Mas a Bíblia nos mostra que fé é confiança. Fé é eu confiar a ponto de eu descansar e seguir. Um exemplo de fé: uma criança, quando ela está inquieta, agitada, chorando, a mãe pega ela no colo, ela se sente acolhida nos braços da sua mãe e se aquieta. O Salmo 131 fala isso: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu falar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário,
eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. E o texto lá do Salmo 131 termina: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Tira Israel e coloca o teu nome. Espera, ó Rafael. Espera, ó George. Espera, ó Cristina. Espera, ó Eliseu. Espera, ó Elinho. Espera, ó Betinha. Espera, ó Carmelita. Espera, ó Elaine. Ó Natasha. Ó Nadeja. No Senhor, desde agora e para sempre. Confia. Descansa nele. Lá no Salmo 37, versículo de número 7, fala: descansa no Senhor e espera nele, confia nele. Versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Nós precisamos pedir, quando a incredulidade nos assalta, que Jesus aumente a nossa fé. Nesses dias de pandemia, quando você se sentir atemorizado, quando você vê pessoas perto da sua casa ficando doentes, e você tiver medo do contágio, confia no Senhor, que Ele é poderoso para te guardar. Não abuse, tome cuidado, mas não viva prisioneiro do medo. A palavra de Deus fala: vocês não receberam espírito de escravidão para viver atemorizado. Vocês receberam espírito de adoção, como filhos amados de Deus. Na hora que você se sentir amedrontado, inseguro, você pode chegar aos pés de Cristo, colocar diante dele toda a sua angústia, toda a sua aflição e descansar no Senhor. Como esse pai. Quando esse pai disse, apesar da sua fé ser vacilante, o pai diz no versículo 24: eu creio. Ajude-me a superar minha incredulidade. Ele afirmou com a sua boca, com os seus lábios: eu creio. E no versículo de número 25, quando Jesus viu a multidão se aglomerando, Jesus repreendeu o demônio, ordenando que o demônio saísse do filho daquele homem e nunca mais voltasse a ele. Irmãos, quando Jesus ordena, o demônio pode gritar, espernear, causar convulsão intensa, a ponto das pessoas até pensar que o menino morreu. Mas diante da autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o diabo tem de obedecer Jesus e sair. E o demônio saiu. Aquele menino foi liberto, completamente liberto. Somente Jesus pôde libertar completamente aquele filho endemoniado. Somente Jesus, versículo de número 27, nós lemos, né? Antes do versículo 26, nós lemos: o Espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão e morreu. Mas o versículo 27 tem: mas Jesus faz toda a diferença. Jesus o tomou pela mão. Só Jesus pôde tomá-lo pela mão. Só Jesus pôde ajudar o menino a se levantar. E depois que o menino se levantou, somente Jesus pôde entregar esse filho curado, liberto, de volta ao seu pai. Lá em Lucas 9, versículo 42, outro detalhe que não é mencionado aqui no texto de Marcos. Lucas nos fala que depois de tê-lo
liberto, de tê-lo curado, Jesus o entregou ao seu Pai. Agora, já caminhando para o final, nós temos os 2 últimos versículos. O texto nos fala: depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus responde: essa espécie, essa casta, só sai com oração. Jesus aqui está enfatizando a necessidade de, em todas as nossas dificuldades, diante de todos os problemas que nós enfrentamos, que nós recorramos a Ele, que nós falemos com Ele, com Jesus, em oração, confiando na suficiência de Cristo para resolver os nossos problemas. Jesus deve ser o primeiro a quem nós buscamos. Jesus pode usar um médico? Pode. Jesus pode usar um remédio? Pode. Mas nós, em qualquer situação, a primeira pessoa a quem nós devemos recorrer é ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o maior problema que o ser humano tinha era o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado corrompe, destrói. Nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. O pecado nos escraviza, nos escravizava. O pecado obscurece o nosso entendimento, corrompe, destrói. Mas Jesus veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados. Ele se ofereceu como sacrifício na cruz. Ele foi pregado na cruz e foi morto para receber sobre si o justo castigo dos nossos pecados. E pelo seu sangue, Ele nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu para o seu Deus e Pai, sacerdotes. Ele nos resgatou. Ele nos reconciliou. Se Jesus nos libertou do pior problema que podia nos mandar para o inferno, para a morte eterna, eternamente separados de Deus e da sua santa presença, os outros problemas, irmãos, diante desse problema que é o pecado, para Jesus é muito fácil de resolver. Pode ser impossível para mim, para você. Há quantos problemas nós enfrentamos que se arrastam, que nós não sabemos como resolver. E mesmo que eles demorem para se resolverem, nós devemos continuar confiando na suficiência de Cristo, colocando diante dele os nossos problemas, as nossas aflições. Quero terminar fazendo a leitura lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6 e versículo 7. O texto diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando grandemente as nossas vidas e enchendo o nosso coração de fé. Eu gostaria de estar orando agora, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos e, acima de tudo, que nesses momentos de pandemia, quando a gente vê essa situação se arrastando já, não por anos, mas por 3, já vai para 4 meses, né? Dia 20, vai completar 4 meses que nós estamos nessa situação. Nós devemos confiar na suficiência de Cristo
e continuarmos clamando a Ele, orando, buscando a sua santa presença. Vamos orar? Senhor nosso Deus, glória seja dada ao teu nome, por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo exemplo, ó Deus, que nós temos da tua palavra, ó Deus, de vermos como teu Filho amado, Jesus Cristo, nos ama, a ponto, ó Deus, de vir ao nosso socorro, quando nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de aperto, nos momentos de fraqueza, dificuldades, lidando com desafios e não conseguindo, Deus, vencer esses desafios. O Senhor vem, toma a dianteira, nos socorre, nos ampara, nos defende. Jesus, muito obrigado por esse cuidado, por esse amor. Eu peço que, ó Deus, que esta palavra ministrada venha, ó Deus, trazer, ó Deus, encorajamento aos teus filhos, ânimo, disposição, e acima de tudo, Jesus, que o Senhor traga a cada um dos nossos corações uma fé, ó Deus, inabalável. Ajuda-nos, assim como aquele pai orou, suplicando a ti, Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós também, Senhor, oramos nessa noite. Senhor, nós cremos. Ajuda-nos, ó Jesus, na nossa falta de fé. Perdoa, Jesus, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, a nossa falta de confiança. Perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. Em muitas vezes, ó Deus, nos momentos de angústia e de aflição, em vez de nós buscarmos a Ti, Senhor, nós buscamos solução em todas as outras coisas antes de recorrermos a Ti. Tem misericórdia de nós, ó Jesus. Ensina-nos a confiarmos em Ti, a descansarmos em Ti. Aquieta o nosso coração, que muitas vezes está aflito, cansado, sobrecarregado. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e ajuda-nos a confiarmos em Ti, a termos uma fé sólida, firme, estável, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para os exemplos de fé que a Tua Palavra nos apresenta e que nós também aprendamos a confiar em Ti cada dia mais. Que nós possamos crescer em fé. Abençoa-nos nessa noite. Eu quero nesta hora, Deus, rogar sobre a vida do Teu povo a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as consolações do Teu divino Espírito sejam sobre nós e permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus esteja abençoando grandemente sua vida e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a fé que vem por meio de Jesus, que ela encha o seu coração. Só lembrando os irmãos, no próximo domingo, a transmissão do culto vai ser não às 19h45, mas às 18 horas. Eu vou estar ministrando no culto lá na igreja da Bela Vista. E lá os irmãos devem estar sintonizando para estar participando do culto no próximo domingo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele te guarde, te proteja e te sustente em todo momento. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Estamos com saudade. Que Deus o abençoe. Amém.